Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos nesta noite especial para louvarmos, cultuarmos e agradecermos o nosso Deus por nossa igreja estar fazendo 83 anos de organização eclesiástica. Nós estamos muito felizes pela atuação do Senhor na vida da nossa igreja. Todos nós que fomos alcançados, restaurados, salvos pela atuação do Espírito Santo através da nossa igreja. Nós estamos felizes demais. Você que está na sua casa e que está junto conosco para louvar o nosso Deus e agradecermos a Ele pelo dom da vida, pelo dom da salvação e também pela atuação do nosso Deus na vida da nossa igreja. Nós somos muito gratos e estamos felizes demais por estarmos comemorando 83 anos de vida da nossa igreja, da IPI de Jataí. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu aproveito, então, para pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você curtir esse vídeo, para você ativar o sininho de notificação e para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Peço também para você adicionar as redes sociais da nossa igreja, que está aparecendo na sua tela, a rede social do Facebook, do YouTube e do Instagram também, para que você possa receber os conteúdos que nós estamos produzindo para a honra e glória de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Essa é uma noite de alegria, é uma noite de gratidão ao nosso Deus. É por isso que nós vamos ler um texto que fala exatamente isso. O Salmo de número 100 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Querido, querida, sinceramente esse texto nos convoca a celebrarmos o nosso Deus com júbilo, com alegria, a estarmos alegremente na presença de Deus. Esse texto nos convida a servirmos ao Senhor com muita alegria e também o texto nos diz para que nós possamos nos apresentar diante dele com cântico em nossos lábios. Eu convido você, então, para que juntos nós possamos adorar o nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus lá em Hebreus 13, no versículo 15, diz assim: por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vamos louvar esse Deus, o único digno de ser louvado e adorado. Vamos adorar a Deus. Adorar a Deus, vamos invocar teu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar
vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Boa noite, amados, amadas, Igreja Presbiteriana Independente. Falar da igreja é muito fácil, porque ela é onde eu aprendi a aprender de Deus, ouvir palavras bonitas, a ver pessoas que reconhecem o grande amor e também o exemplo que tem. Então, parabéns, IPI, parabéns a todos pela dinâmica, pelo trabalho, pelo esforço, e vamos juntos, vamos sonhar com o nosso pastor e com esse novo templo que está sendo realizado. Vamos estar juntos. Se não puder a gente dar oferta, vamos com os nossos joelhos no chão, vamos ajudar, vamos fazer o melhor, que esse templo vai servir para nossos filhos, nossos netos. É muito importante, é um trabalho valioso. Parabéns, pastor, por essa data tão importante na vida sua. Parabéns por essa data de hoje, que está completando mais um ano de vida. E quero dizer também que é um prazer enorme fazer parte da igreja que você conduz, e que Deus abençoe, que vai estar tudo certo. Um novo tempo que vai se realizar logo breve. Nós estaremos juntos nesse novo tempo. Que Deus abençoe você com essa data. Obrigado, pastor. E parabéns para a Lídia e para o Pietro também, que eles são o espelho, a força. É verdade. Parabéns. É família que nós gostamos muito. Parabéns à nossa querida igreja, que Deus continue abençoando. E aos nossos irmãos queridos, muita saudade, que logo possamos nos encontrar. Um grande beijo. Saudade. Um abraço a todos e que Deus ilumine a caminhada da Igreja Presbiteriana Independente. Um abraço. Parabéns, igreja, pelos seus 83 anos. E que Deus continue abençoando cada um de nós. Obrigada e amém. Feliz aniversário, igreja, que vocês tenham muitos anos de vida e continue levando a palavra de Deus para as outras pessoas. Feliz aniversário! Viva a IPI! É com coração alegre que agradeço a Deus por esta igreja. Aqui é a minha casa. Obrigada, obrigada Deus, obrigada família. Parabéns IPI de Jataí, parabéns por seus 83 anos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho alguns avisos. O primeiro aviso que nós estamos falando já há algum tempo é o tempo de jejum e oração, de intercessão, de súplica, todos os dias ao meio-dia, por esse tempo tão difícil que nós estamos passando, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão nos leitos de hospital. Nós temos tantos motivos para clamarmos a Deus, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão sofrendo economicamente, talvez até mesmo pelos seus familiares. Enfim, esse é um tempo que nós estamos separando para nos colocar diante de Deus, de joelhos, clamando a presença do nosso Deus. O segundo aviso é você que
pode devolver o seu dízimo e a sua oferta. A conta que está aí na sua tela, a conta do Itaú específica para os dízimos e para as ofertas. O Pix está aí para você anotar e você fazer essa transferência. E você que tem condições também de nos ajudar na reforma e ampliação do nosso templo, essa conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Com a graça de Deus, daqui a algum tempo nós vamos conseguir terminar a primeira etapa e, com a graça do nosso Deus, nós vamos poder nos reunir na presença de Deus, junto dos irmãos, naquele nosso novo templo que nós estamos sonhando e batalhando tanto para que possamos conseguir, para a honra e glória do nosso Deus, estarmos juntos naquele lugar. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te somos muito gratos. Esta noite especial, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós te somos gratos, ó Pai. Nós te louvamos pelos 83 anos da nossa igreja e te louvamos pelos poderosos feitos do Senhor em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelas oportunidades que nós temos, ó Deus, de estarmos na tua presença, junto dos nossos irmãos e irmãs, para louvarmos, cultuarmos e glorificarmos o nosso Deus. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, glorificado seja o seu nome, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós vamos louvar a Deus com um hino muito especial. Gostaria que você pudesse erguer a sua voz, erguer todos os nossos corações e o nosso desejo de adorar o nosso Deus nesta hora. Graça e paz, irmãos. Nesses 83 anos da nossa igreja, a palavra que vem na nossa mente é gratidão. E aí podemos afirmar com toda convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. E complementar:
Por isso estamos alegres. Que Deus continue abençoando a nossa amada IPI de Jataí e que possamos logo estarmos aqui em comunhão, louvando e adorando o nosso Deus. Um forte abraço. Parabéns, IPI de Jataí, a qual eu tenho muito orgulho de ser filha. É uma história que vem de geração em geração, vem dos nossos avós, dos nossos pais, e hoje nos sentimos muito honradas de fazer parte dos 83 anos da nossa igreja. Que Deus nos abençoe hoje e para todos sempre. Parabéns, igreja, que Deus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Estamos comemorando 83 anos de organização. Podemos então dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Durante esse tempo, Deus escreveu uma história linda de nossa igreja. Um grande abraço, Deus continue nos abençoando. Boa noite a todos. Eu sou muito grato a Deus por me permitir fazer parte da IPI de Jataí por todos esses anos. E eu peço a Ele que continue a cuidar das nossas vidas e a nos guiar, guiar a igreja por todos os próximos anos que ainda virão. Parabéns, amada igreja, por mais um ano de existência. Muito obrigada, Senhor, por esta igreja. Quando precisei, que procurei, fui recebido de braços abertos. Os irmãos me receberam muito bem. Parabéns também ao pastor, que traz uma palavra que abençoa, uma palavra forte, uma palavra muito edificante em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo. Muita satisfação que eu digo que essa igreja mora no coração dessa família, faz parte da nossa vida, da nossa história há mais de 3 décadas e tem sido um local onde a palavra do Senhor tem criado morada e frutificado em nossos corações. E é isso que nós desejamos, que ela continue assim na vida de muitas famílias. Um abraço forte e carinhoso. E até breve. Grata sou pela existência dessa igreja abençoada, cheia de pessoas abençoadoras. Parabéns, Igreja Presbiteriana Independente de Jataí, por mais essa data especial em nossas vidas. Feliz aniversário, IPI! Eita, povo bonito, hein? Que coisa maravilhosa. Essa noite especial eu fiquei muito feliz com os irmãos e as irmãs que tiraram um pouco do seu tempo para enviar vídeos para nós os vermos, para que a gente possa se ver nesse tempo de tanta saudade, né? Nessa primeira sequência de vídeo, nessa segunda sequência de vídeo. Oh, que coisa maravilhosa ver vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Essa noite tão especial que nós estamos na presença de Deus, é uma noite para nós relembrarmos das bênçãos de Deus na vida da nossa igreja. É um tempo, é um momento em que nós estamos reunidos na presença de Deus para agradecermos a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, pela vida da nossa igreja, mas, acima de tudo, para agradecermos a Deus pelas incontáveis bênçãos de Deus em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Sinceramente, o meu sentimento nessa noite é o mesmo sentimento do salmista, no Salmo 126. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, minhas irmãs, apesar de toda a tristeza, todas as dificuldades que nós estamos vivenciando enquanto igreja ao longo desse tempo, nós, ainda assim, temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, para estarmos contentes pela atuação do nosso Deus nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos continuar nesse tempo de gratidão, de louvor a Deus, louvando o nosso Deus agora com cânticos. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje
toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. Aleluia. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que prazer, que satisfação enorme é poder mais um ano comemorar o aniversário da nossa igreja. A igreja é essa que tem cuidado, mesmo de longe, de todos nós, com oração, com preocupação, através do louvores que todos nós podemos compartilhar nesse dia de domingo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que você possa louvar nessa noite de todo o seu coração, com todo o seu vigor, com toda a sua força, a esse Deus grandioso, a esse Deus que é digno de toda honra e de todo louvor. Vamos louvar e fazer dessa canção uma oração específica para esse Deus tão bondoso que é o nosso Senhor Jesus. Vamos louvar mais uma vez? para
pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, nós levantamos, meu Pai, o clamor a Ti, Jesus. Ao Senhor, meu Pai, que é digno de todo louvor, de toda majestade, em gratidão, meu Pai. Em gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela nossa família, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter, meu Pai, dado, Senhor, a condições de nós podermos estar aqui hoje te louvando e te glorificando, meu Pai, nessa data tão especial. Nós, meu Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, meu Deus. Entregamos, meu Pai, a nossa família em Tuas mãos. Meu Deus, entregamos essa casa, a IPI de Jataí, meu Deus, e todas as famílias que fazem parte e que ainda vão fazer parte, meu Deus, dessa igreja, dessa casa, para a honra, glória e louvor e majestade do Seu nome. Nós entregamos em Tuas mãos e Te agradecemos. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue conosco, meu Pai, fala nosso coração nesse momento. É o que nós pedimos e entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje somos convidados a participar da tua festa, mas o presente somos nós que ganhamos. Obrigada por fazer parte da nossa existência, obrigada por nos fazer conhecer o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Obrigada, minha eterna gratidão. Hoje você recebe uma nova roupagem e com certeza estará ainda mais linda. Parabéns. Parabéns, amada igreja, pelos seus 83 anos de existência. Gratidão a Deus pela sua existência aqui nessa cidade. Louvamos a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado através da tua palavra. Parabéns. Obrigada por você existir em nossas vidas. Parabéns, minha querida IPI. Pelos seus 83 anos, agradeço a Deus pela sua existência, a qual conheci por intermédio de meus pais. Sou grata por isso. Feliz aniversário. Parabéns, IPI, por mais esse ano de vitória e de vida. Nasci e cresci e fiz minha profissão de fé nesse lugar tão abençoado que me traz tão boas lembranças.
Que Deus continue nos abençoando a crescer, que Deus continue dando sabedoria para o nosso pastor conduzir todos nós e que continuemos firmes, fazendo crescer nossa igreja tão amada. Parabéns! Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É muito bom para nós estarmos aqui gravando esse vídeo tão especial para a nossa querida e amada igreja IPI de Jataí. Está fazendo aniversário de 83 anos. E eu sou muito grato a Deus por essa igreja, onde eu tenho vários amigos, tenho o prazer de ter conhecido a minha esposa lá, né, há muitos anos atrás. E eu só peço a Deus que continue nos abençoando nessa linda caminhada. Parabéns, IPI de Jataí. Manda beijo, filho. Manda beijo para a igreja. Manda beijo para a igreja. Manda beijo pra igreja? Vamos, Pedro. Um monte de beijo. Parabéns, IPI de Jataí. Bem, eu recebi o beijo do Pedro e entendi tudo que você falou, Pedro. Que maravilha é saber que nós temos um povo tão abençoado no nosso meio. É saber que Deus tem feito grandes coisas na vida da nossa igreja. Que maravilha é vermos as famílias reunidas, vivendo a realidade do reino de Deus a partir daquilo que Deus operou na vida da nossa igreja, transformando, restaurando. Oh, meu Deus, o coração desse pastor fica cheio de alegria, fica grato por saber o que Deus tem feito, e Ele, de fato, tem feito grandes coisas no nosso meio. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Essa noite tão especial, é preciso ler a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. E o que falar num tempo tão especial em que nós estamos fazendo 83 anos de organização? Qual texto pregar? Qual texto refletir? Bem, Deus me levou a Mateus capítulo 9, do verso 35 ao versículo de número 38, as palavras de Jesus a respeito da real finalidade da Igreja de Cristo. O texto diz: e percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, quando nós lemos esse texto, nós precisamos pensar rapidamente sobre qual é a finalidade da igreja. E pensando na real finalidade da igreja, nós precisamos olhar para o nosso país, nós precisamos olhar para o nosso contexto, e segundo estimativas, hoje em dia nós já somos 60 milhões de evangélicos no país. Segundo o IBGE de 2010, em 2040 nós vamos ser a religião, ou melhor, a maior religião do nosso país, que sinceramente é um número bastante expressivo, haja vista, nós estamos falando do maior país católico do mundo, o Brasil. Embora essas estatísticas apontem para um crescimento do número dos evangélicos, nós não podemos afirmar que a igreja está apresentando um crescimento no que tange ao evangelho genuíno de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Infelizmente, nós não podemos dizer que estamos vivendo uma real transformação na vida real dos crentes, dos homens e das mulheres de Deus, porque, infelizmente, nós estamos tendo que lidar, hora ou outra, com péssimos testemunhos. E o que nós podemos destacar ainda é que, apesar de sermos mais de 60 milhões de evangélicos, nós podemos considerar que, na sua grande maioria, nós estamos falando de pessoas analfabetas, biblicamente falando. Pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Pessoas que não têm convívio com a palavra de Deus. Pessoas que não têm a experiência de ler a palavra de Deus, de ter conhecimento da palavra de Deus.
A verdade é, querido, querida, que quando nós analisamos o crescimento, refletindo na prática cristã, aí a coisa fica pior, porque o que nós estamos vendo no nosso país é uma realidade complicada. Veja bem, nós estamos falando do país que possivelmente seja um dos países mais corruptos do mundo. A verdade é que os valores éticos estão cada vez mais longe da vida de cada cidadão e, infelizmente, em muitos casos, da vida até mesmo de evangélicos. Não é anormal nós vermos listas de corrupção em que estão lá políticos que se dizem evangélicos, pastores, cantores, líderes da igreja. Querido, querida, onde estão as mudanças estruturais provocadas por esses 60 milhões de evangélicos? Onde estão essas pessoas que, de fato, têm a mente de Cristo e provocam, portanto, uma mudança considerável na nação a partir da reflexão e da atuação dessas pessoas que vivem o Evangelho? Sinceramente, eu sou uma das pessoas que não considera esse crescimento real, porque esse crescimento não está, por muitas vezes, alicerçado na palavra de Deus. Quando nós olhamos principalmente na atual conjuntura, o que nós estamos vendo é isto: é uma igreja que perdeu a noção da sua existência, é uma igreja que no meio do sofrimento está perdida, porque não entende o significado real do evangelho, da boa notícia de Cristo. Querido, querida, sinceramente, de nada vale os números se não houver verdadeira transformação, se não houver vida no evangelho genuíno de Jesus Cristo. E talvez você esteja pensando, por que o pastor está falando isso? Porque é de suma importância nós pensarmos a finalidade, o motivo de sermos igreja, principalmente nesse dia em que nós comemoramos 83 anos de organização eclesiástica. É de suma importância nós pensarmos na finalidade da igreja, no seu real propósito. E aqui é o que nós estamos vendo, é que Jesus está perguntando para si e respondendo qual é a real finalidade, o real propósito da existência da igreja. Por que o mundo precisa da igreja? Bem, porque a igreja é a agência de esperança, a igreja é a agente do reino de Deus. A igreja tem um ministério da reconciliação num mundo marcado pelo ódio, pela indiferença. A igreja é responsável por imitar os passos de Jesus Cristo no mundo marcado pela indiferença. A igreja é convocada, querido, querida, a sermos luzeiros, a replicarmos o que Cristo foi em nosso meio. A igreja é convocada para viver, para atualizar o reino de Deus aqui na terra, na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa vida diária, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. A igreja é convocada para sermos Cristo no lugar em que nós estamos inseridos. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta: por que existe então igreja no mundo? Qual é a finalidade de ser igreja? Primeiro, para anunciar as boas notícias, para anunciar as boas novas da salvação. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Querido, querida, no mundo em que nós estamos vivendo, um mundo repleto de dores, há mais de 500 mil brasileiros que perderam a sua vida somente pelo Covid-19, sem contar as outras causas. Quantas pessoas estão enlutadas, quantas famílias estão quebradas, chorosas. E nós, enquanto igreja, precisamos entender o real propósito de sermos igrejas, que é anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. O problema, querido, é que muitas vezes eu e você perdemos a oportunidade de anunciarmos o reino de Deus, o evangelho de Cristo, porque nós estamos preocupados em falar do motivo pelo qual a pessoa sofre. Queridos, queridas, nós precisamos entender que ser igreja é ser aqueles que vão anunciar as boas notícias
do Evangelho. Até porque, queiramos ou não, nós diariamente recebemos péssimas notícias. Queiramos ou não, nós estamos recebendo inúmeras notícias ruins todo dia. Onde quer que você esteja, você está tendo que lidar com péssimas notícias. Talvez você possa estar saindo dos jornais por tantas péssimas notícias, e aí você entra no seu Instagram, no seu Facebook, para tentar ver as pessoas, para tentar conversar com as pessoas, para tentar arejar a sua cabeça. E o que acontece, querido e querida, é que lá nós também estamos vendo péssimas notícias. Nós estamos vendo o falecimento de pessoas queridas. Que tempo difícil. Que tempo de péssimas notícias. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, e é nesse tempo que nós precisamos ser igreja. É nesse tempo que nós precisamos ser grandes instrumentos de Deus na vida daqueles que sofrem. É nesse tempo que eu e você precisamos anunciar a boa nova do Evangelho de Cristo. A igreja não pode perder o seu papel de difundir Cristo onde quer que estejam pessoas cansadas, sobrecarregadas, aflitas, desesperadas, marginalizadas. Nós somos ou devemos ser agentes que levam o amor de Deus. Nós somos aquelas e aqueles que levam uma palavra de fé, de esperança, da graça de Deus. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, querido, querida, é investimento de tempo, é esforço para anunciarmos as boas notícias. Porque quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos que Cristo anunciou a palavra de Deus e não mediu esforços para o anúncio. Ele foi às cidades, ele anunciou de casa em casa, ele reuniu com pessoas. Ele estava interessado em anunciar o evangelho da salvação. Jesus não deixava para os fariseus, para os sacerdotes. Jesus fazia a sua parte. Jesus anunciava o reino de Deus, anunciava a boa notícia da salvação. Essa semana a Lidiane recebeu uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar. Ela estava falando de Caldas Novas e essa pessoa apenas perguntou se podia ler um texto com a Lidiane. Isso ela fez, ela leu um texto, o texto de Provérbios, falando da esperança que se pode encontrar na pessoa do nosso Deus. Querido, querida, o que essa jovem fez foi levar a boa notícia à vida da Lidiane. Essa jovem estava na sua casa, orou para que Deus pudesse falar com ela, pegou um número e ligou, interessada em anunciar a boa notícia da salvação, enquanto nós estamos vivendo uma realidade em que as pessoas estão somente preocupadas em dar péssimas notícias. Há pessoas que estão anunciando o reino de Deus, que estão anunciando a esperança que há apenas no nome de Cristo, no nome do nosso Senhor. É por isso que Jesus está dizendo que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sabe o que eu vejo aqui, querido, querida? Eu vejo que quando Jesus olhava aquelas famílias, Jesus podia perceber que elas estavam precisando de um pastor, de alguém que pudesse cuidar, elas estavam precisando de Deus, elas estavam precisando da boa notícia da salvação. O que acontece é que nessa pandemia nós estamos tendo muitas desculpas para não anunciarmos o reino de Deus. Mas você pode pegar o seu celular, você pode pegar até mesmo o seu computador e ser um luzeiro de Deus, ser aquele que propaga as boas notícias da salvação. Bem, por que nós precisamos ser a igreja e por que existe igreja no mundo? Segundo, para sermos instrumentos de libertação. O texto diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que o versículo de número 35 mostra é que Jesus fazia nas cidades, ele trabalhava, ele libertava as pessoas das suas prisões, das suas mazelas, dos seus vazios existenciais. Jesus dedicava o seu tempo para o anúncio da mensagem libertadora do Evangelho de Cristo, porque o reino de Deus é o reino que liberta as pessoas e não aprisiona. O
reino de Deus, o evangelho de Cristo, é aquele que se apresenta como única saída para livrar as pessoas das cadeias infernais que as prendem. Isso só acontece na mensagem do reino de Deus, do evangelho de Cristo, porque somente em Cristo nós temos a libertação total. E o que Jesus fazia, segundo o texto, era anunciar nas cidades em que ele ia o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que dá nova vida. O nosso problema, enquanto igreja, é que muitas vezes nós estamos no foco errado, nós estamos dedicando tempo, nós estamos dedicando vigor, nós estamos dedicando a nossa força nas coisas erradas. E, querido, querida, nós temos que dar o braço a torcer, que muitas vezes nós não somos agentes da libertação de Deus, porque muitas vezes nós não gostamos de nos relacionar com as pessoas do mundo, nós não gostamos de misturar com as pessoas do mundo, talvez porque nós nos achamos melhores do que eles, talvez por achar que nós vamos nos transformar como eles são. Mas o texto diz que Jesus anunciou a libertação, Jesus foi até aquelas pessoas, isso não o fez perder a sua espiritualidade, não fez perder a sua santidade, pelo contrário, ele cada vez mais se transformava em um anunciador do evangelho de Cristo, da libertação que há no nome de Jesus. Cada vez mais Jesus era conhecido por ser um agente de Deus para a libertação das pessoas. Cada vez mais a mensagem de Jesus era cativante, porque tocava nas pessoas, porque tocava no ponto em que as pessoas estavam sensibilizadas, as pessoas estavam carentes, e esse evangelho encontrava guarida no coração dessas pessoas. Querido, querida, talvez nós perdemos o foco de ser igreja, talvez a nossa mensagem não é mais cativante, talvez nós não estamos entendendo as dores que estão à nossa volta, talvez nós estamos insensíveis à dor do próximo. Porque, sinceramente, o mundo está cada vez pior. As barbaridades que estão acontecendo diariamente é uma prova claríssima de que esse mundo precisa da libertação que há no nome de Cristo. E o que Jesus faz aqui no Evangelho é um roteiro da sua atuação. Ele percorreu esses lugares anunciando a libertação que há no nome de Cristo, proclamando a chegada do governo de Deus neste mundo, proclamando a volta da justiça, da compaixão. Essas situações eram oportunidades para Jesus anunciar o reino de Deus e a libertação que há no seu nome. Da mesma forma que situações em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão perto de nós, precisando da libertação, são oportunidades para sermos instrumentos da libertação de Deus. É o reino de Deus que deve acabar com um sistema criminoso e não se beneficiar desse sistema. Porque é o reino de Deus que transforma, é o reino de Deus e a libertação que há na mensagem redentora de Jesus Cristo, que transforma o pai ausente, o marido infiel. É a mensagem do Evangelho e a libertação que há no nome de Jesus, que transforma uma família, que transforma uma pessoa assolada na criminalidade. É o reino de Deus, é a mensagem libertadora do Evangelho que transforma o mais vil pecador em um pregador do Evangelho que liberta. Enquanto igreja, eu e você precisamos compreender, querido, querida, que o nosso papel enquanto igreja presbiteriana independente é de sermos instrumentos da libertação que há no nome de Jesus. E aí nós vamos para o terceiro ponto: por que existe igreja no mundo? Qual é a finalidade da igreja? Terceiro lugar, para orar e cuidar dos aflitos, daqueles que choram. Querido, querida, o verso 36 nos diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Querido, querida, eu e você precisamos entender uma coisa: o discurso não sara, o discurso não cura, o discurso não se aproxima do sofrimento das pessoas. O que acontece é que muitas vezes eu e você somos bons de discurso,
Preste atenção, Jesus Cristo se compadeceu das pessoas, das multidões pelas aflições. O povo estava sofrendo e Jesus se preocupou com aquelas pessoas. Jesus se sensibilizou com a dor delas, com o sofrimento delas. O sofrimento daquelas pessoas mexeu com o coração de Jesus. Jesus ficou pensando e disse: elas estão desorientadas, ela precisa de alguém que cuide delas. Meu querido, querida, o nosso problema é que nós não gostamos de envolver com as pessoas que estão sofrendo. Nós não gostamos de envolver com os problemas das pessoas. Nós, infelizmente, perdemos a sensibilidade. Nós perdemos a compaixão de Jesus Cristo. Talvez você esteja dizendo: não está tão assim não, pastor. Olhe para o mundo de hoje em dia. Enquanto famílias estão enlutadas, chorando pelos seus queridos, muitas pessoas, até mesmo cristãos, estão se aglomerando sem nenhuma responsabilidade. Nós estamos vivendo uma época em que as famílias estão chorando e alguns discípulos e discípulas de Jesus não se envolvem com a dor do outro. Nós estamos vivendo uma realidade, e essa pandemia tem nos revelado isso, que há muitas pessoas, até mesmo cristãs, na sua grande maioria, não se importam com o sofrimento dos outros. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão mais sendo compassivas, em que as pessoas não estão mais dando o seu ombro amigo. Nós estamos vivendo uma época que cada um por si e Deus para todos. Mas o evangelho que Cristo anunciou é o evangelho que eu e você, como igreja, nos sensibilizamos em orar, em cuidar das pessoas que estão em sofrimento. Me parece que nós estamos vivendo uma realidade em que as pessoas não estão interessadas no sofrimento do outro. Me parece, e me permita abrir meu coração, me parece que está sofrendo, as realidades que nós estamos sofrendo de tanto luto, faz com que as pessoas nos excluam, porque nós estamos vivendo uma realidade muito difícil enquanto igreja. As pessoas não estão mais com a sensibilidade de Jesus Cristo e, pasmem, até mesmo na vida da igreja. É como se nada estivesse acontecendo, é como se essa pandemia não tivesse ceifado 500 mil brasileiros e essa pandemia tivesse chegado até perto de nós e tantas outras mortes e sofrimentos que nós estamos vivendo. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos deixando para os líderes sofrer e nós não estamos envolvendo, nós não estamos nem mesmo fazendo uma ligação para dizer que estamos orando, pelo menos uma mensagem. Isso não é ser igreja. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus sofrendo com as pessoas. Eu vejo Jesus se compadecendo daquela multidão porque elas estavam aflitas. Eu vejo Jesus se envolvendo com a dor do outro. Querido, querida, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos a igreja de Cristo, nós somos aqueles que representam a Cristo, nós somos aqueles que imitam, ou que devem imitar, Jesus Cristo nos seus atos, nos seus sentimentos. Por isso, nós devemos ser instrumentos de Deus para o consolo, para o conforto, para o cuidado, porque o nosso compromisso com Deus é de sermos igreja, é de orarmos, é de consolarmos, é de ajudarmos, é de sermos o ombro amigo. Eu quero concluir esse texto olhando para a vida da nossa igreja. 83 anos de organização. Nós somos convocados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a sermos efetivamente a igreja que Ele criou. Eu não quero fazer parte dessa igreja numerosa. Eu quero fazer parte de uma igreja compromissada com o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero fazer parte de uma igreja que anuncia a libertação que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que liberta o mais vil pecador. Eu quero fazer parte de uma igreja que ora, que cuida, que chora, que abraça os enlutados, os aflitos, os abatidos, os cansados, os sobrecarregados.
entendendo que Cristo é instrumento, ou melhor, que nós somos instrumentos de Cristo para o alívio dessas pessoas. Assim como eu e você fomos aliviados, fomos confortados, fomos abraçados, fomos curados. Um dia, Deus quer usar a mim, a você, meu irmão e minha irmã, IPI de Jataí, para sermos essa igreja, para entendermos a real finalidade de sermos igreja. O meu desejo e a minha oração é que nós sejamos essa igreja diariamente, essa igreja que vive e anuncia as boas notícias da salvação, essa igreja que é instrumento para a libertação, e essa igreja que cuida, essa igreja que é sensível à dor do outro, essa igreja que replica o exemplo de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus possa complementar essa palavra e possa, além de complementar, Ele possa frutificar em nossos corações essa palavra. Vamos cantar, queridos irmãos e irmãs? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda
Graça e paz. A graça e a paz. Estamos com muita saudade de todos, saudade de estarmos reunidos presencialmente no templo. E nós queremos desejar um feliz aniversário para a igreja e dizer que realmente estamos com saudades. Graça e paz a todos. Olá, irmãos. É um prazer poder estar aqui nesse mais um ano, né, de comemoração da IPI. É uma igreja que a gente faz parte da sua história, a gente é parte da história dela e estamos muito felizes por mais um ano da IPI. Né, papai? O que a gente fala? Beijo, tchau. Deus abençoe. Abraço. Beijo, tchau, beijo, tchau. Reverendo Mário Henrique Rocha de Abreu, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Jataí, com muita alegria parabenizo a nossa amada igreja pelos seus 83 anos de existência, de muitas lutas, conquistas e não poucos desafios. Que possamos continuar a nossa caminhada da fé, como nos concita o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como também outrora nos ensinou o reformador João Calvino, de que devemos sempre nos esforçar para chegar à meta, porque Deus sempre nos recomenda, em primeiro lugar, integridade. E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos longe, mas morrendo de saudades. Sim. IPI é nossa casa. Exatamente. E a gente foi a igreja que eu cresci, fiz muita bagunça, mas a igreja que eu cresci, conheci minha esposa, onde nós nos casamos. Eu conheci Cristo. Exatamente, nós temos um amor muito especial pela igreja e parabéns IPI e a todos os irmãos. Um grande abraço. Eu e minha casa servimos ao Senhor e amamos a IPI de Jataí. Eu agradeço imensamente, pois no momento mais difícil da minha vida eu fui acolhido por esta igreja. Parabéns, IPI de Jataí. Eu gostaria de desejar, né, um feliz aniversário para nossa amada igreja e que acolheu tão bem meus pais, né, que com fruto, né, eu, Samuel, nasceu e crescemos nessa igreja, né, e estamos aí sempre colhendo frutos. Então, é o aniversário da igreja, mas quem se sente grato somos nós. A gente está agradecendo. Amém. Parabéns. 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 Parabéns, IPI. Olá, meus irmãos queridos. Uma boa noite a todos. Para nós é um momento muito especial, né? Podermos comemorarmos mais um ano da nossa tão amada igreja, né? A gente é muito feliz fazendo parte dessa comunidade, dessa igreja tão especial e tão querida para nós. Foi nessa igreja onde nós nos casamos, batizamos os nossos filhos, aonde a gente congrega e a gente está sentindo muita falta de todos os irmãos. Mas eu tenho fé em Deus que logo, logo a gente vai poder estarmos juntos novamente, podendo louvar, podendo comemorarmos, né, a nossa reforma, que está ficando linda, 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 linda. Então, assim, eu acho que é um novo ciclo para a nossa igreja. Completar 83 anos é uma vitória. E eu fico muito feliz da minha família fazer parte desta comunidade. Chamada IPI. Eu tenho um grande amor por essa igreja. Ao pastor Mário, meu carinho eterno ao pastor Mário e a Lidiane. Muito obrigada, pastor Mário, por tudo que o senhor tem feito pela nossa igreja. Nós estamos morrendo de saudade de todos. Um grande beijo. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite, amada igreja. Nós estamos aqui para poder parabenizar essa instituição que tanto tem sido instrumento, né, para a nossa comunidade e que também foi instrumento para a transformação das nossas vidas, sendo um motivo de muitas alegrias e sabemos que tem sido um tempo totalmente adverso, contudo, os ensinamentos que ali foram ministrados nas nossas vidas fazem com que possamos permanecer firmes e na alegria de podermos retornar naquela casa de celebração, naquela casa de oração. E então nós queremos deixar aqui o nosso parabéns para a IPI de Jataí, que tanto tem sido bênção nas nossas vidas.
Para nós tem sido um tempo diferente ao longo desses últimos 1 ano e 3 meses. No pastoreio da igreja, a gente tem feito isso mais de forma online, também usando o telefone. E nas emergências a gente tem tentado assistir à igreja. Não tem sido e saído do jeito que a gente esperava e que a gente desejava o nosso pastoreio, mas nós estamos vivendo uma realidade muito difícil de pandemia. E a nossa igreja, nesses 83 anos, tem aprendido a ressignificar a sua caminhada. Essa igreja que começou lá na Fazenda Campeira, lá pelos anos de 1915, que veio para Jataí em 1955, e essa igreja que nos últimos 1 ano e 3 meses está aprendendo a ressignificar sua caminhada nesse processo de pandemia e também nesse processo de reforma e ampliação do nosso templo. E nós podemos agradecer a Deus por esses 83 anos de organização da nossa igreja. Nós somos alcançados por essa igreja, nós fomos, melhor dizendo. Deus me salvou nessa igreja, Deus também fez uma obra de restauração na vida da Lidiane, de salvação. O Pietro, por assim dizer, nasceu nessa igreja, foi batizado, tem crescido e está aprendendo a palavra de Deus nessa igreja. E nós somos gratos demais a Deus pela oportunidade de pastorear a nossa igreja, a igreja que nós amamos durante esses últimos quase 12 anos. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos nesse momento especial em que a nossa igreja está fazendo 83 anos de organização eclesiástica. Nós queremos te agradecer, porque embora a igreja seja constituída de homens pecadores e mulheres também pecadoras, o Senhor tem nos abençoado grandemente ao longo dessa história. Nós te louvamos, ó Deus, por ter direcionado a nossa caminhada até aqui. Ebeneze, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, direcionou. Nós te louvamos, ó Deus, pelos salvos em Cristo Jesus nessa igreja. Te louvamos porque, apesar de estarmos separados fisicamente por 1 ano e 3 meses, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E nós temos a certeza, ó Deus, de que muitos outros objetivos, muitos outros sonhos, ó Deus, estão diante do Senhor para que nós possamos viver, ó Deus, na vida da igreja. Muitos outros objetivos a serem alcançados, e o nosso desejo e pedido é que o Senhor nos ajude na conclusão da primeira etapa do nosso templo, ó Deus, e também, ó Deus, na volta das atividades presenciais. O nosso desejo e pedido é que o Senhor possa estender as suas boas mãos sobre nós, cuidando do nosso povo e cuidando, ó Deus, da vida da nossa igreja. Esse é o nosso desejo. Nós te somos muito gratos, ó Deus, pela atuação do Senhor na vida da igreja, orando, Pai, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a bênção do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos então encerrando, infelizmente, esse culto de gratidão a Deus. Foi muito bom poder ver os amados irmãos e irmãs que tiraram tempo para enviar o vídeo, para desejar felicidades para a igreja. Na verdade, essa foi uma forma da gente se ver, a gente poder ver os irmãos e as irmãs participando desse culto tão abençoado, louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Muita gente de fora, que coisa maravilhosa, gente.
Nós estamos começando a escrever a história de um novo ano na vida da igreja. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero crer que o ano que vem, nos nossos 84 anos, nós estaremos na igreja, com a graça de Deus. Mas eu não tenho dúvida de que Deus está ressignificando a nossa caminhada, porque nesses últimos 2 anos nós fizemos uma programação de aniversário online. Estivemos reunidos de uma outra maneira, mas reunidos na presença de Deus, ouvindo a palavra dele. E o meu desejo e a minha oração, querido, querida, é que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Eu despeço de vocês, meus amados irmãos, nos vínculos do Calvário.